Sabe quando você vê o nome de um autor em uma obra, daí você já vai ler aquilo esperando que vai ser parecido com as outras coisas que ele faz, mas daí você encontra algo diferente. Então, foi justamente o que aconteceu comigo lendo esse mangazinho aqui, que é What a Wonderful World. Ele não é o que eu estava esperando, mas foi um baita de um mangá. Vem comigo que eu vou falar um pouquinho mais sobre por que isso aqui é tão maneiro. Se você já leu What a Wonderful World, comenta ali embaixo. Se você curte Inio Asano, comenta também, porque eu adoro falar sobre esse mangaka. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça do seu joinha. E se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever. Lembrando que, ao final do vídeo, se você estiver interessado neste mangá, eu vou deixar o link para aquisição dele ali na descrição. Enfim, minha gente, sem mais delongas, vamos pro vídeo. What a Wonderful World, de Inio Asano, é uma espécie de slice of life antológico. Então, nós temos aqui 20 capítulos, se eu não me engano, onde cada um vai mostrar a determinada situação ali, vai mostrar um recorte da vida de uma determinada pessoa ou de um grupo de pessoas. Cada uma dessas 20 histórias é isolada, mas nós vamos vendo que alguns personagens se repetem, a ambientação também aqui parece ser tudo no mesmo bairro, e nós vamos vendo então o dia a dia dessas pessoas e os dilemas que eles precisam enfrentar. Esse mangá é antológico, né? Como eu disse, ele é uma compilação de diversas histórias do Inio Asano, que foram publicadas lá desde 2002 até 2004, então esse aqui é o Inio Asano do começo de carreira, e também tem um capítulo que foi compilado aqui no final, né, que é o último capítulo, que foi escrito em 2008. Quando eu vi que tinha um mangá novo do Inio Asano para ser lançado, eu já corri reservar a minha pré-venda. Inclusive, esse mangá aqui teve uma certa polêmica por causa do preço dele de capa, que eu acho que foi quase 60 conto, mas na pré-venda você conseguia acho que por 47. É um mangá relativamente caro, mas como é Inio Asano, eu acabei comprando, né, porque é um dos meus mangakas favoritos. E quando eu vi que ia ter um mangá novo do Inio Asano, eu já fiquei esperando desgraça. E aí eu fui lendo isso aqui e eu vi que a desgraça não chegava. Eu falei, cadê o Inio Asano? Cadê a desgraça? E foi então que eu saquei que ele não queria desgraçar ninguém aqui. Ele queria só expor alguns pontos. E foi aí que eu comecei a curtir o mangá. Quando eu percebi que a pegada aqui não era dar tijolada na cara do leitor, mas era sim refletir de uma forma um pouco mais leve. Leve assim, né? Leve pro estilo do Inio Asano, porque mesmo assim, esse mangá aqui tá escrito que é para maiores de 18, por tratar de temas sensíveis, como abuso emocional e também depressão. Então, por ser Inio Asano é leve, mas é um mangá que eu recomendo aí para ser lido por leitores mais maduros. E como eu falei, esse quadrinho não é o que eu esperava, mas quando eu embarquei na jornada e entendi qual era o lance dele, eu fui me maravilhando com cada uma das histórias que eu li. É claro que tem histórias melhores e histórias um pouco mais abaixo ali, né? Mas a gente tem que lembrar que aqui nós tínhamos um Inio Asano de começo de carreira, então ele ainda estava testando muita coisa, experimentando também o jeito de contar histórias, que depois ele amadureceu nas outras obras. Eu não vou ficar dando sinopse de todas as histórias, porque é muita coisa. Eu vou dar só uma pincelada assim, sobre o que elas falam, mesmo porque elas são bem curtas, né? Então se eu for falar a respeito das histórias, eu vou acabar dando spoiler. Mas tem história, por exemplo, ó, desse personagem usando essa cabeça de urso, que ele fez um roubo de um certo dinheiro da Yakuza, e daí os mafiosos estão atrás dele. Ele precisa sequestrar uma garota para ajudar ele, e a partir daí a história vai se desenrolando. Tem também essa história aqui dessa garota, que ela é meio que perseguida por esse corvo, que fica falando umas coisas meio pesadas para ela, e ela vai tendo que lidar com essa situação. Tem a história de um cara que queria ter uma banda, mas ele está preso num emprego de escritório, então a gente tem essa discussão de realidade versus sonhos, e esse é um tema, inclusive, bem recorrente durante toda a obra. Tem essa história aqui de duas pessoas que estão meio perdidas na vida, eles estão fazendo acho que o 3º ano do cursinho, eles ainda não sabem se eles vão conseguir entrar na faculdade, eles não sabem se eles vão conseguir ter uma carreira, e daí eles encontram um cara que é meio que um andarilho, né? Um cara meio que sempre tá bêbado e coisa do tipo assim, e daí eles conseguem aprender alguma coisa com esse cara, e por aí vai. Nós temos aqui 20 histórias que, como eu disse, são isoladas, cada uma trabalha alguma coisa ali, né? Um recorte da vida de um personagem ou de um grupo de personagens. Todas essas histórias têm leves conexões e elas vão mostrando pra gente todos esses pontos que o Inio Asano queria abordar aqui. Ele trabalha aqui alguns pontos legais em algumas histórias, como não pertencimento, bullying, fugas, ciclos que se repetem, sonhos e realidade, como eu disse,
também a indiferença. Ele fala sobre fins e começos, sobre mudanças repentinas de humor, sobre procrastinação, sobre manter as aparências para reforçar o ego e coisas do tipo. Ele fala sobre opostos e aparências, ele faz reflexões sobre o que vale a pena ser feito, ele fala de pessoas que seguiram caminhos diferentes e por algum motivo se reencontraram no futuro, ele fala sobre trivialidades, como também pessoas em um relacionamento e tem ali uma certa diferença de idade. O Inio Asano trabalha vários temas aqui isoladamente nas histórias, mas quando você lê tudo, o conjunto da obra é sobre sonhos e realidade, sendo que ele mostra aqui a realidade de uma forma bem dura, e ele fala muito aqui sobre fracasso, sobre como lidar com certas situações, ou até mesmo sobre como conviver com o fracasso, conviver com as derrotas, porque isso acontece na vida, né? Acontece com todo mundo, momentos de dificuldade. Inclusive ele faz uma reflexão aqui falando que amanhã todo mundo vai acordar e algumas pessoas vão rir e outras vão chorar. Então ele fala muito sobre o que é a realidade, sobre momentos felizes, mas também sobre momentos tristes que acontecem com todo mundo. E por ele tratar essa história aqui meio que no mesmo bairro, só que com personagens diferentes a cada trama, isso fica muito evidenciado, porque enquanto tem um personagem ali com um problema simples, como uma diferença de idade entre um casal, tem um outro personagem que está lidando com problemas extremamente complexos, como fugir da Yakuza, e o outro que está pensando em tirar a própria vida. Então, ele trabalhando aqui as histórias em um mesmo lugar, mas com personagens diferentes, em situações também diferentes, ele mostra essa questão da nossa realidade, sobre como tem pessoas que estão felizes e na parede do lado da sua casa pode ter uma pessoa passando por um baita de um problema. Então, é tudo aqui sobre a realidade, sobre como cada pessoa é um universo. Ele fala bastante aqui de morte e coisas pesadas, mas aqui, nesse mangá, ele está fazendo isso para valorizar a vida e valorizar também os momentos de felicidade, né, que a gente tem no nosso dia a dia, que são alternados com momentos de tristeza e momentos de fracasso, mas no fundo, acontecem coisas boas. E é inclusive acho que por isso que chama aqui Que Mundo Maravilhoso, né, porque ao mesmo tempo que acontece uma tragédia, acontece um milagre. O Inio Asano, para mim, é um dos mangakas mais geniais da atualidade, porque ele consegue fazer esses recortes da vida de diversas pessoas. Então aqui a gente não tem um protagonista, a gente tem uma mensagem central, né, mas não tem um personagem que vai ter um arco dramático em 3 atos, e mesmo assim ele me fez, e imagino que outras pessoas também, ele me fez querer saber o que vai acontecer no próximo capítulo, sendo que nenhuma história tem relação uma com a outra. Então, para mim, isso só mostra como o Inio Asano é muito bom com narrativas, principalmente narrativas que fogem completamente das estruturas clássicas de roteiro. E, inclusive, essa própria falta de protagonista nessa coletânea aqui, ela também ressalta uma outra mensagem que é bem legal, que é tratada aqui no quadrinho, que é o fato de que no mundo não existem protagonistas, como nos mangás ou como em HQs, não existe uma pessoa que é protagonista. Então, ele fala que todo mundo que existe é só mais um na multidão. E quando você percebe isso, é extremamente libertador. Saber que você é mais uma pessoa e não que você é o centro do universo. Então ele também trata isso aqui de uma forma muito interessante e ele também vai refletindo durante as edições sobre essas questões. E é bem legal que ele fala que ele percebeu um dia que ele não poderia ser o protagonista de um mangá. Então é realmente muito interessante como ele une essa mensagem com a própria forma do mangá. Nesses comentários que ele faz também entre os capítulos, é bem legal você ver um pouco mais da vida dele e ver também que ele sempre se põe para baixo. Ele acha que ele nunca está fazendo o suficiente. Dá vontade assim de um dia encontrar o Inio Asano e tipo dar um abraço nele e falar assim, cara, você é bom, tá ligado? Enfim, eu fiquei sentindo isso ao ler aqui os comentários que ele faz durante aqui os capítulos, porque o Inio Asano acho que é o maior crítico do trabalho dele. Falando um pouquinho da edição, esse mangá ele foi lançado no Brasil pela editora JBC, é volume único. A versão compilada original foi em 2 volumes, mas aqui a gente teve esse único volume, que eu achei uma decisão super legal. Em uma tacada só você consegue ler tudo. Isso aqui foi originalmente publicado lá na Shogakukan entre 2002 e 2004 e teve essa edição especial lançada em 2008. E essa edição da JBC tem capa cartão, não tem orelhas, tá bom? Mas é uma capa cartão bem legal. Ele tem verniz localizado aqui na figura do urso, e ele tem um soft touch aqui meio suave, assim, não é um soft touch daqueles que fica deixando marca de mão, mas tem uma sensação legal aqui, a hora que você pega. Eu acho que o papel interno é pólen soft, tá?
não tenho certeza. Mas é um papelzinho bem legal também, não é transparente. E além das páginas aqui em preto e branco, nós também temos algumas páginas coloridas no começo e no final da edição. Cara, olha a arte do Inio Asano, que coisa linda. Tem que destacar aqui essa arte dele, principalmente quando ele faz páginas duplas, como é o caso dessa aqui, que mostra esse cenário. O Inio Asano, ele usa fotos editadas para fazer cenário, por isso que é ultra realista, mas eu não desmereço a arte dele só porque ele trabalha em cima de fotos. Eu acho lindíssimo o que ele faz e eu mesmo jamais farei melhor do que isso. Aqui a gente tem um outro exemplo ó, do cenário ultra realista dele, ó, coisa linda, splash page monstruosa. Ele fala que ele não sabe desenhar rosto, mas olha isso aqui, cara, que legal. Talvez não seja assim ultra realista o rosto, mas olha como isso aqui passa a mensagem que ele precisa passar. Para fechar esse vídeo eu vou só ler aqui um negocinho que ele falou na página 375 do mangá, que é o seguinte, ó, só pra gente fechar aqui para mostrar como ele reflete algumas coisas bem interessantes aqui nesse mangá. No entanto, da mesma forma que a paisagem que você sempre vê muda completamente quando vista de cima, da mesma forma que o céu continua azul acima das nuvens em um dia de chuva, você não acha que sua visão do mundo pode mudar de acordo com sua própria perspectiva? Só queria deixar essa mensagem aqui. Enfim, gente, esse aqui é o vídeo de hoje, What a Wonderful World, um mangá que não era o que eu estava esperando, mas que me surpreendeu de uma forma extremamente positiva. Enfim, se você já leu, comenta lá embaixo. Se você não leu, comenta também, qualquer coisa que você quiser. Se você curte o Inio Asano, se você não curte, deixe seu like, deixe sua inscrição. Se você quiser adquirir, vou deixar o link lá embaixo. E é isso aí, minha gente. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, vou ficando por aqui e até a próxima.